Tio e Yoda. Paradinhos. Yoda, não tinhas outro sítio para te meteres? Não. Sai daqui. Quero-te fora daqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje venho-vos trazer o resumo de Abril. Que eu nunca pensaria trazer-vos tantos livros lidos no mês. Em parte foi por causa de Mangalipamania e por isso eu vou dividir este vídeo entre antes Mangalipamania e pós-Mangalipamania, porque acho que é o melhor para fazer a quantificação. Também tenho que dizer que março foi um mês muito mau e eu não tinha vontade nenhuma de ler. Acho que em março eu só acabei para aí um livro, salvo erro. E então, abril, depois já estava assim, entrei em abril, foi assim, tipo um clique. E em abril apeteceu-me ler tudo. E acabei logo no início de abril imensos livros que eu já tinha pendentes desde o início do ano. Aliás, tinha um que estava pendente desde 2019. E em março também, como lemos um livro que era muito grande e muito extenso em termos de história e detalhado, depois quase quando acabei de ler esse livro deu-me vontade, toda uma vontade de ler outras coisas. Então vou passar a enumerar os livros antes Mangalipamania. Antes de começar o Mangalipamania, no início do mês, eu estava a ler e eu tinha este livro pendente desde 2019. Tinha este livro pendente desde março. E tinha este livro também pendente desde março. E tinha outro livro pendente desde março, que não está aqui porque está no meu Kindle. Então, eu, no início da primeira semana de abril, acho que li logo estes 4 livros todos. Acho que nessa semana li 4 livros de uma rajada. Se eu não estou em erro, acho que foi mesmo... ou então este acabei depois. Foi assim qualquer coisa do género. E mais o The Historian. Eu estava a ler o The Historian, da Elizabeth Kostova, com a Mafalda, com a Hora de Levitar e com O Meu Reino da Noite. E o livro era muito grande e era muito detalhado, como eu já vos disse, e só que acabei de ler logo no dia 1 de Abril ou no dia 2 e foi muito, muito bom. Tem a opinião aqui no canal e vejam, porque é um livro que, embora eu não tenha gostado do final em si, o livro em si vale muito a pena vocês lerem. E agora que já está a passar assim esta fase assim mais de quarentena, que uma pessoa está assim mais animada, já começa a estar numa fase em que se calhar digo-vos, leiam este livro. Depois, para o projeto da Mafalda da Torre Negra, li o segundo volume, The Drawing of the Three, de Stephen King. Não foi bem o que eu estava a pensar este livro, porque pensei que queria ter mais fantasia e teve uma personagem que me irritou bastante na maior parte da história. E então acabava por não tornar a leitura, se calhar, mais prazerosa. No entanto, a história está engraçada e mal posso esperar por ler o terceiro, que é o The Wasteland, para ver se realmente as personagens a começarem a evoluir, porque existe depois um pequeno ponto no final deste livro que eu agora quero ver como é que se vai desenvolver. Li a Liga dos Cavaleiros Extraordinários, de Omnibus Edition. Este tem o volume 1 e o volume 2. O que é que eu vos posso dizer sobre isto? É Alan Moore, Kevin O'Neill. É fantástico. Se vocês me disserem qual é melhor, se é o filme ou se é o livro, são duas coisas completamente independentes. O filme é como se fosse buscar inspiração ao livro, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas é outro nível. As personagens aqui são um bocado diferentes e mesmo a história em si, o filme foi buscar, acho eu, certos parâmetros daqui, mas não se inspirou totalmente numa história daqui. Talvez o volume 1 seja o que inspirou mais em si, mas não é como temos no filme. E o filme, os personagens não são diferentes, mas estão com outra rotina que não tem aqui. Só vos posso dizer que o volume 2 é o volume que a história em si é fixe, mas vai acontecendo, não é assim nada que nem arrefeça nem aqueça, mas o final é fenomenal e vai-vos surpreender para caraças e posso dizer que é muito cruel. Se vocês ficam facilmente como é que é dizer, chocados, se calhar é melhor não lerem este livro. No entanto, é para quem gosta de livros que tenham referências a vários mundos, que gostam de ler livros que vão buscar outros mundos e misturam na mesma história, também recomendo, porque aqui ele pega em todas as personagens de vários universos
Temos, para além das que estão aqui, não é? Na liga, que temos o Alan Quatermain, temos a Mina, do Drácula, temos o Capitão Nemo, o Homem Invisível, temos o Mr. Hyde. E depois temos, por exemplo, no segundo volume vamos viver a Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Temos aqui os também traços do Sherlock Holmes. E entre muitos outros, também entra aqui, como é que se chama aquela personagem do John Carter, por isso ele vai beber muito a outras referências de outros universos. Depois, o Hellboy, o Omnibus 2. E este livro foi um livro que eu parei sensivelmente, que é mais ou menos aqui, em 2019. E porquê? Porque o início do livro não... o início do livro temos um Hellboy que está afastado da BRPD e então fica um bocado estranho vê-lo afastado, desanimado, mas a verdade é que as coisas continuam a aparecer e ele continua a ter sempre muita ligação com o sobrenatural. Mas a parte que eu gostei mais foi a segunda parte deste livro, porque nós vamos acompanhando o Hellboy ao longo de várias décadas do século XX. E então... século XX? Sim, século XX. E então... é muito bom, porque vamos ter não só tipos de universos diferentes de histórias. Temos bruxas, temos fantasmas, temos demónios, ou seja, vai buscar, mesmo, por exemplo, vai buscar influências de histórias de lendas africanas. Estão a ver, ele vai buscar várias influências, cada história tem uma influência diferente. E gostei muito mais dessa parte. O autor depois explicou porque também está um bocado perdido, não é um bocado perdido, mas estas histórias, porque ele, quando escreveu estas histórias, estava a acompanhar o primeiro filme. E ele notou que estava a ter uma tendência de ter o Hellboy um pouco como o core do filme. Mas ele não queria isso. Ele queria ter o Hellboy da comic uma coisa e o Hellboy do filme outra. Embora ele goste muito do filme, não queria que o Hellboy seguisse a linha dos filmes. E ele andava, de certa forma, a afastar a criação de toda uma história, a história grande do Hellboy. No final deste livro ele depois admite que para fazer isso ele iria ter que fazer algo que lhe gostava muito, mas que ele admitiu que para conseguir avançar com esse projeto teria que fazer isso. E é fantástico ler essa história e até conseguimos perceber um bocado, se lemos isto seguidinho, conseguimos perceber um pouco o que ele diz nesta carta. Depois temos os livros pós-Mangalipamania, que são bastantes. Isto também seria um bom projeto que eu tinha durante a quarentena, que era deitar a pilha abaixo, que eu queria ler muitos dos livros que eu tinha cá por casa para ler. Não está aqui somente livros que eu tinha cá por casa para ler, porque entretanto chegaram alguns que eu comprei. Mas não foram muitos e posso dizer que se calhar até me correu bem este projeto, não tanto como eu queria, mas consegui ler alguns livros que tinha no molho da pilha de livros por ler. Então vou passar para falar dos livros que eu tenho que li. Então li o livro das lendas da Selma Lagerlöf, o livro das lendas. A Selma é um prémio Nobel de literatura e este foi um livro de contos. Eu queria fazer uma opinião depois à parte só deste livro, por isso não me vou também desenvolver muito aqui, porque gostei muito. E é uma autora que eu quero falar mais, ler mais, porque gostei muito da forma de escrita dela. Depois li o The Paper and Heart Society da Lucy Powry, uma booktube inglesa, e gostei, embora seja middle grade, este livro achou, surpreendeu-me, porque também é um livro que tem muitas referências, muitas histórias, muitas referências livrólicas e que uma pessoa acha sempre carinhoso, e gostei também muito da personagem principal e de todo o grupo que se desenvolveu ali à volta dela. Depois li A Terra dos Dragões, de James A. Owen. Este é um livro também que, para quem gosta de ler livros com vários universos num livro só, está aqui outro bom livro e boa referência. Principalmente quando vocês chegam ao final e veem o nome das personagens principais completo e ficam, eu não acredito, passei o livro todo e tinha estas personagens à minha frente. Eu depois vou fazer também uma opinião deste livro à parte, porque quero falar dos cenários que eu senti, mas que depois ao final do livro acabei por dissipá-los. Li também o The Restaurant at the End of the Universe, de Douglas Adams. Isto é o segundo volume do The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. E adorei. Embora eu tenha gostado mais do primeiro.
Acho que, pelo que eu tenho visto, acho que a opinião é mais ou menos geral. Mas, independentemente disso, o livro é genial pelas tiradas que ele tem. Um, eu acho que é um gênio Douglas Adams, porque ele consegue, das coisas mais simples, fazer uma dissertação simples e elaborada ao mesmo tempo, que faz todo sentido e que, no fundo, ninguém passou nisso. E então eu tenho muitas marcações, porque acho que é simplesmente genial. Li o Damnation, de Andrew Cosby e Jay Alexander. Ler este livro na altura em que estamos, se calhar não é a melhor citação, mas uma vez que os mortos não estão-se a transformar em zombies, pronto, não é mal todo. Mas acontece um pouco à semelhança daqui, um barco infectado, e depois toda uma praga se vai disseminar pelo mundo, e a história principal acontece 5 anos depois de ser espalhado a primeira vez o vírus. Fica também aqui a dúvida, embora não seja esse o foco da história, mas eu fiquei no início, na parte inicial da história, fiquei a pensar a dúvida de se o vírus é natural, se o vírus é feito por humanos, e isto não se responde, mas fica sempre um bocado no ar esta questão. E como sempre, este tipo de histórias é para demonstrar que o lado humano neste tipo de situações revela-se sempre, e por vezes, a maior parte das vezes, não é pelo melhor. E o Sea of Stars, do Jason Aaron e Dennis Hallam, Stephen Green e Rico Renzi, e é fabuloso. Para amantes do Neverending Story, Miyazaki, também posso dizer para amantes de ficção científica, a não ser que sejam puristas e só gostem dos clássicos, vão adorar este livro. Isto é a história de um pai e de um filho que ficam separados no espaço. E. Isto é spoilers. Isto é a história de um pai e de um filho que ficam separados. E. O filho depois fica com arranjam uns companheiros. E é eles a tentarem encontrarem-se. Mas acontece algo ao filho no momento da separação e que vai alterar toda a vida de ambos, porque vai colocar o filho em perigo. Mas é fantástico porque é exatamente, é uma odisseia espacial, com todos os efeitos coloridos e típicos, acho eu, de um estúdio Ghibli, porque está fantástico o contraste de cores e mesmo os elementos orgânicos que aparecem. E é muito bom porque depois, para além disso, é tudo com o pano de fundo de espaço. E quando digo, não é, sabemos que é num planeta qualquer que não existe. Literalmente, muitas vezes estamos a ver a maior parte das cenas, as coisas, e ao fundo vê-se as estrelas e vê-se que é quase uma rocha num cometa, um asteroide, etc. E é muito engraçado. Depois li o Black Science, de Rick Remender, Matteo Scalera e Dean White. Muito à semelhança daquilo, o core também é familiar e um problema entre pai e filhos, só que aqui é totalmente diferente. É alguém que descobriu uma máquina para viajar no tempo e no espaço. No entanto, aquilo correu mal, e então é todos os problemas que advêm daí. E para além disso tem um teor mais adulto nesse aspecto, porque depois tem todos os problemas das relações entre a equipa de investigação, os interesses económicos, e todos os problemas também que advêm de uma viagem de espaço. Gostei muito deste, tenho o volume 2 e o volume 3 para continuar a história desta saga familiar, e recomendo também se gostam de viagens no espaço e de ficção científica. Estou a acabar, juro que estou a acabar. Fatal, de Ed Brubaker e Sean Phillips. Eu li estes 5 de uma talhada só e adorei. E como eu tinha mencionado no vlog, podem ver que não sei porque o 1 tem as letras diferentes e os outros têm as letras pretas. Não entendi porquê. Se é algum defeito de edição ou se é mesmo só para chamar a atenção do 1. Isto é uma série, uma graphic novel de crime noir com sobrenatural, com inspirações Lovecraftianas, como podem ver pela primeira capa. É a personagem a personagem principal é Josephine, que é também a típica femme fatale nestes tipos de criminais. E ela tem um poder que muitas pessoas, se calhar, gostariam de o ter.
mas ela no fundo não gosta dele, mas ela tenta tirar, começa a aceitar ao longo do tempo o poder dela. Só que ela está sempre em perigo, e ao longo dos 5 volumes vamos acompanhando a Josephine em várias épocas, até que ela consegue fazer finalmente o fecho disto tudo. A única coisa que eu não gostei deste volume, destes volumes todos, é que eu acho que não se consegue entender muito bem o primeiro início, ou seja, o momento zero da Josephine. Foi isso que eu não senti. Se consegue, eu acho que está ali, mas fica um bocado dissimulado e fica-se na dúvida se é, se não é, porque ela própria não sabe bem o início dela. Provavelmente o objetivo da história também não seria esse, não é? O objetivo da história é o fecho e é todas as personagens que são arrastadas e trágicas ao longo desta história, mas está muito bom e eu fiquei fã do autor e também do ilustrador porque os desenhos são muito bonitos e agora fiquei interessada no Criminal, que acho que também é uma obra de arte deste dupla e fiquei com vontade de ler o Criminal. Para terminar, li o Thor, Deus do Trovão, os últimos dias de Midgard. E este volume eu já mencionei para aqui, por isso vejam no vlog. Acho que no vlog de Mangalipamania eu comento acerca desta história do Thor e do que é que eu achei. Não desgostei de todo, mas tinha algumas coisas que eu não gostei de todo também. O que é que ficou por ler? Estes livros todos. Ficaram por ler o Children of Dune, de Frank Herbert, Império Final, de Brandon Sanderson. Espero já ter lido este quando lançar este vídeo aqui. Ficou por ler também A Noite do Caçador, de Sandra Carvalho, O Mistério das Caraíbas, de Agatha Christie, e a releitura que estou a fazer do Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Este provavelmente vai demorar alguns meses, vai aparecer aqui também algumas vezes, porque vamos ler isto devagar para saborear este livro, que é uma maravilha. Este vídeo ficou bem grande, porque acho que nunca tinha feito um resumo mensal com tantos livros. Mas foram boas leituras, gostei muito das decisões que eu fiz. Acho que não houve nenhum livro que eu disse que eu fizesse DNF, ou que não o terminasse, ou que desistisse simplesmente do livro. Embora tenha deixado alguns de lado, mas não porque não estava a gostar da história em si, porque queria desistir, mas porque que queria desistir, mas porque realmente os livros não eram os mais aconselháveis para ler ao longo do Mangalipamania. Digam nos comentários se já leram, se estão com curiosidade de ver a opinião de algum dos livros, e até ao próximo vídeo. Tchau!